N1Cast, oitava temporada, aqui diretamente do Limoeiros, em Itaipava, Vale do Cuiabá, Rio de Janeiro. Tenho ao meu lado duas estrelas da nutrição, né? Luciana Raffeniche, Natécia Persegoni, e a gente vai falar nesse episódio do N1Cast, muito especial com as duas. A gente vai falar sobre obesidade, análogos de GLP-1 e menopausa. Se prepara que vem tema bom. E eu já começo com uma pergunta e vamos distribuir como é que vocês, cada uma pega uma pergunta aí no momento, o que for mais adequado para responder. O que é, só para o pessoal entender, o que é um análogo de GLP-1? Ajuda a gente com isso aí. Vai, Natécia, começa. Análogo de GLP-1 é uma molécula que imita a molécula do GLP-1, que é um hormônio que a gente tem, que é produzido no intestino, e que é um hormônio importante para a regulação da saciedade. Então, quando você produz o GLP-1, entre outras funções desse hormônio, ele gera mais saciedade. Então, o análogo de GLP-1 é isso. É uma molécula que vai gerar saciedade. Por isso está sendo usada no tratamento de obesidade. O que vocês têm notado com a chegada dessas novas medicações, que elas têm algum tempo já que chegaram, né? Parece que você está evoluindo as moléculas, fazendo associações. O que mudou no tratamento da obesidade depois da chegada dessas moléculas? Eu vou falar, Natécia depois já complementar. Eu vou falar o que me levou a estudar os análogos de GLP-1 e até montar um material sobre esse assunto no Rio Health. Meu marido me mandou uma reportagem de um jornal americano. Lu, olha isso aqui. Eu fui olhar. Nestlé lança linha de congelados para pacientes sem uso de análogo de GLP-1. Eu falei, que estranho, deixa eu ver o que é isso. Eu fui estudar. E aí você tem uns institutos de pesquisa, acho que é JP Morgan, enfim, grandes institutos de pesquisa de comportamento de consumo futuro. Eu fui nesses sites e matérias e fui estudar. E realmente, de fato, a Nestlé criou uma linha de congelados fora do Brasil para esse paciente em uso de análogo de GLP-1. E esse instituto de pesquisa trouxe um resultado muito interessante e em várias áreas. Redução do consumo de ultraprocessados. Eu não lembro o número exato agora, mas algo assim, nos Estados Unidos, em torno de 8% do consumo daqueles alimentos que a gente sabe que para quem quer emagrecer não deve consumir. Além disso, eles também avaliaram, e já entra da Danone, um aumento do consumo de alimentos proteicos, os iogurtes com mais proteína, dentre outros. Além disso, e mais além, existem já algumas estatísticas que dizem que a venda de próteses para cirurgias de joelho, cirurgias ortopédicas, reduziu a venda desses produtos. Ou seja, os análogos de GLP-1, eles atuam em toda a cascata da saciedade, e inclusive o sistema nervoso central, também, que eu até duvidava, porque eu me achava a rainha do mesolímbico. Não, mesolímbico eu entendo de tudo. Eu estudo. E realmente, hoje, qual é o que já vem com Jeep? Que é o Mounjaro. É o Mounjaro. Então, o mais novo que é o Mounjaro, ele vem com uma molécula que facilita a entrada do análogo de GLP-1 pela barreira hematocefálica, trazendo, além do efeito da saciedade aqui a nível intestinal, que seria a saciedade homeostática, né, aquela fisiológica, ele também atua nessa questão do desejo. Então, o que me trouxe interesse nesse assunto é porque eu tinha preconceito em relação às injeçõezinhas. E como eu tinha preconceito em relação à cirurgia bariátrica. E conforme eu estudei bastante, eu cheguei a artigos extremamente robustos, de 72 semanas, eu não lembro a quantidade, os números,
Mas artigo, do jeito que a gente 62 gosta. semanas é 24, 2 anos já. Isso Duplo mesmo. São os steps. cego, randomizado, São os com steps. desenho, estudos, tem um estudo, esqueci o nome dele agora, enfim. Mas é um estudo muito bom, muito robusto. E o resultado no diabetes tipo 2, eu acho que chegar, eu não lembro o número exato aqui, gente, mas percentualmente, talvez 95% redução Não chega do tanto, mas diabetes uma tipo redução 2. grande. É muito. Gente, só para tranquilizar, aqui é um podcast, um bate-papo, não é uma palestra científica, não é uma aula de pós-graduação. Então tá bom. Você não tem um slide, você não tem a referência, você não tem um gráfico Exato. também. Pedir para você decorar um gráfico. Percentual tá demais. Percentual. Então, o que acontece? O fato. O Não. resultado é extremamente robusto e superior a qualquer outro fármaco que promete uma ação anti-obesidade. E aí, qual fica a pergunta? Eu, nutricionista, eu tenho que ser contra? Ou eu tenho que me atualizar, entender o mecanismo de ação desse fármaco, criar um protocolo para atender melhor esse paciente, porque vai chegar. É um caminho sem volta. Essas incretinas, esses receptores, eles estão evoluindo e, de fato, funcionam e mudam vidas. Agora, tem uma coisa, né, Natécia? A indicação é obesidade, diabetes tipo 2. A indicação não é para sobrepeso e emagrecimento Estético. Não. E você tem encontrado isso, Natécia? Sim, O pessoal sim. utilizando tem para muito. operação verão agora, então vai ser... E é muito interessante, porque o pessoal fala assim, vou usar um mês, né? E é uma grande burrice, porque você usa um mês, quando você retira, você engorda de novo. Então, são medicamentos para tratamento da obesidade. E a gente tem que pensar no tratamento de forma crônica. A gente usa essas canetas, a gente pode utilizar. Qual seria o ciclo de uso? Qual o ciclo de uso preconizado pelo fabricante? Então, na verdade, vai depender do sobrepeso, da obesidade, do grau e tal. Mas o que é de protocolo é você ir aumentando aos poucos, até porque tem um risco de pancreatite, né? Então, você vai aumentando as quantidades. E o médico que prescreve é que tem que ir avaliando a necessidade de continuidade, né? Então, assim... O que a gente vê é que as pessoas usam em torno de... vou chutar uma média aqui, né? Não é aula, né? Em torno Vamos de fazer o seguinte, 2 anos. Então a gente vai colocar para vocês uma pasta, vai ter uma pasta aí com os artigos que estão sendo citados, tá? Porque senão também perde um pouco o ritmo aqui do podcast. Exato. Tá, o que eu quero trazer é sobre o tratamento, então 2 anos. Tem alguma coisa ali A média que tem sido utilizada é essa. Mas assim... Isso varia muito, Valentim, vai depender do paciente, né? Então, só para a gente ter um universo, vai avaliar. Para onde a gente está, para onde a pergunta quer encaminhar a audiência para que situação? Eu tô me pedindo para usar, vou usar 15 dias, uma semana. não né? Esquece. É uma coisa que está É uma fora, imbecilidade. né? Então é isso. Então o tratamento... Não sei se eu posso falar isso. O que? Usar 15 dias? Agora tudo é proibido, gente. Corta isso. Não é proibido. Imbecilidade é uma atitude imbecil. Isso pode falar, Lu. Pode falar? Pode falar, você não está ofendendo ninguém. Pode, não ofendeu. Qualquer coisa foi Tá eu que falei. difícil, hein? Não. A minha geração. Fica tranquilo. Olha só, vocês têm acompanhado o uso dessas canetas por pessoas assim que não moldam o comportamento? O que acontece? Porque se ela inibe o apetite, o cara não resolveu nada de alimentação, ele vai parar de comer, mesmo que ele coma mal, o pouco que ele comer, ali no primeiros 30, 60, 90, ele vai dar bom, né? Isso. E aí, vocês têm acompanhado isso? Na verdade, emagrecer é aquilo que a gente falou, né? Emagrecer, a pessoa vai emagrecer. A questão é que se você realmente não muda hábito, e importante, mudar hábito não é algo simples. É algo que leva tempo, é difícil, né? A gente está mexendo no que é mais caro para as pessoas, que é a comida. As pessoas amam a comida. Então, a gente precisa entender que mudança de hábito não é da noite para o dia. E o que acontece? Esse medicamento, ele deveria ser utilizado para auxiliar a mudança de hábito. E aí sim, na hora que esse medicamento fosse retirado, essa pessoa teria um novo hábito alimentar e conseguiria manter, nos casos que ele é possível ser retirado. Tem uso crônico? Ele é recomendado para uso crônico. Qual o resto da vida tomando? Igual medicação? Eu não posso dizer o resto da vida, porque o que a gente tem de estudo? 5 anos. 5 anos já? Legal. Agora, uma questão. Quando você, por exemplo, quando você faz o uso
quando você faz o uso da caneta, o que está na minha cabeça parece, tá? Aí vocês vão me corrigir, não puxa minha orelha com força. Parece que o problema de emagrecer a pessoa já passou. Isso já não é um grande problema. Não. O cara tirar o peso. O problema foi manter o peso perdido. Não é só isso, não. Então, vamos lá. O fabricante, ele é bem incisivo na recomendação. Obesidade, IMC acima de 30 ou sobrepeso com IMC de 27 com comorbidades e diabetes tipo 2. Esta é a indicação. Para emagrecer 5 quilos, 6 quilos, 10 quilos, não há indicação. A não ser, estava conversando com a Tessa, ela estava me falando que na menopausa, o emagrecimento a mulher acaba tendo uma questão de uma resistência anabólica para o emagrecimento. Sim. Né? Anabólica não, metabólica. Uma resistência metabólica, mas tem uma resistência anabólica também, porque a gente não consegue ganhar músculo. Então, A gente já vai para a menopausa. Mas o que eu queria falar, em relação ao análogo, o que acontece é o seguinte. Não, eu trouxe, assim, o cara perder 20 quilos já não parece que é um... Perder, ele perde. Perder já não é um problema. Se você não considerar a qualidade da perda, se você estiver pensando em peso, ele perdeu. Resta saber então, o que ele perdeu. Então ainda tem o componente de fazer atividade física com isso. As pessoas estão tomando o medicamento e não estão comendo como deveriam. E tem vários aspectos importantes em relação ao mecanismo de ação do fármaco. Por exemplo, estase intestinal, aumento para quem já tem refluxo, gastrite, prisão de ventre, fecaroma, o risco de você fazer uma inflamação, uma pancreatite, uma inflamação do colédoco, também inflamação de cálculos. Então, existem inúmeros efeitos colaterais. Então, este paciente, obrigatoriamente, tem que ser assistido por um médico capacitado e por um nutricionista capacitado. Não adianta só o médico, tem que ter um nutricionista, porque tem que se fazer gerenciamento da oferta energética, ou seja, as calorias, a distribuição de macros, e não pode sobrecarregar com gordura, porque aumenta o risco da pancreatite. Então, existe uma estratégia baseada na fisiologia humana e nos mecanismos de ação do fármaco. E em relação você está falando de pessoas que estão, você vê, principalmente as mulheres, né? Elas passam a usar muitas vezes por conta própria, porque vende sem receita. Sim. Vende sem Só receita. na farmácia comprar, tranquilo. A alegria da indústria farmacêutica. Então, elas estão tomando, não fazem dieta, e aí tem aquele efeito Ozempic face, que estão chamando. A pessoa perde todo o colágeno da cara, fica com uma cabeça grande em relação ao corpo. É o jaw. O jaw é quando isso aqui, que você envelhece no derretimento da face. Exatamente. Aí você chama jaw. Você tem um jaw, que é isso aqui. Você perde a gordura, você não tem colágeno, quebra as fibras de elastina, destrói o tropocolágeno. Você tem uma queda. Eu usava uma analogia, né? Que eu falava o seguinte, que existe uma grande diferença entre emagrecimento e apodrecimento. Emagrecer é uma coisa, apodrecer é outra. Porque você vai ficar magrinho, mas cai cabelo, a unha tá fraca. Alopecia é um dos sintomas. Cai cabelo, cai unha, cai tudo, né? A queda de cabelo é um dos sintomas. Emagrecer e apodrecer são coisas... Ninguém quer emagrecer parecendo maracujá de gambeta. Vamos ser sinceros, né? Então, a estratégia nutricional, ela é fundamental. Vamos pular pro caso que você citou, você levantou aí a questão menopausa e ganho de peso. Como é que fica essa mulher que tem uma resistência já a perder peso, resistência para ganhar massa muscular? Esse cenário, como é que fica a menopausa nessa situação? A mulher na menopausa. Então, essa mulher, ela vai primeiro precisar estar regulada com a menopausa, ela de tomar um Ozempic. Sim. Então, ela tem que ver se ela vai fazer reposição hormonal, se vai fazer uma reposição com fito-hormônios, enfim, qual vai ser o perfil dela de tratamento para a menopausa. Ela já deveria estar fazendo exercício de resistência para ganho de massa muscular, né? E sim, eu acho que os análogos podem ser muito interessantes para essa mulher, porque ela passa a cursar com o quê? Risco de diabetes,
cardiopatias, aumento da gordura central e uma dificuldade extremamente severa para emagrecer. É como se o metabolismo parasse de responder ao que respondia anteriormente. Então, qual é que a gente situa sobre a discussão um tabu gigantesco para toda a área de saúde é hormônio. Sim. Hormônio é uma situação que a gente Brasil proibiu aqui no Brasil proibiu o implante hormonal. Só que a Anvisa libera o implante, por exemplo, de anticoncepcional, que é o Implanon. Que é hormônio. Que é hormônio. Sabe? Eu sei que é nutricionista, e eu não vou perguntar para vocês como nutricionista. Eu não queria falar com duas nutricionistas, professores e tudo mais. Eu queria falar com duas mulheres. Tá? Duas mulheres. O que vocês ouvem no salão de beleza? Vamos desconectar todo mundo sem CRN agora, por favor. Não tem pressão, não tem nada. O que vocês mulheres ouvem fazendo unha? Como é que estão as mulheres quanto a isso? Porque com relação a implante. Com relação a implante, com relação ao hormônio, a gente está falando o que as pessoas falam. As pessoas estão falando sobre isso, Sim. falam mais, falam menos, o que as pessoas estão dizendo. Eu não estou pedindo um juízo de valor sobre a conduta, se faz, se não faz, se critica, se não critica. Eu quero saber, posição de duas mulheres. O que vocês escutam no jantar com as amigas de vocês? Sobre isso, Então, sobre menopausa, tudo, né? o que a gente está ouvindo aí? Tem mulheres que usam, por exemplo, esses chips, né, e se dão super bem. Tem mulheres que têm medo, que falam mal. Mas, assim, com relação à menopausa, o que eu mais escuto, eu não acredito que a Lu também, né? É muita mulher que faz reposição hormonal e reclamar dos efeitos colaterais da reposição hormonal. É muito comum. Então, assim, usou estrogênio, porque na menopausa tem uma queda de estrogênio. Isso, inclusive, justifica uma dificuldade de emagrecimento. O estrogênio, ele é lipolítico, ele melhora o metabolismo. Então, você vai ter uma queda ali. E aí, qual que seria o ideal, né? Vamos entrar, então, com estrogênio e fazer uma reposição hormonal. Nas mulheres que podem fazer, retirando-se todos ali os critérios de exclusão, né? Tá. Fatores de risco. É muito comum essas mulheres terem muitos efeitos colaterais. E aí, a discussão atual hoje é o seguinte, discussão atual só pode ser hoje, né? A discussão atual é o seguinte, o que precisa ser feito para minimizar ou diminuir ou reduzir, acabar com esses efeitos colaterais? E aí a gente cai na questão centralizadora, que é o seguinte, tem que ter um estilo de vida adequado. Precisa preparar para a menopausa e a gente vê que as pessoas não se preparam. Que é o que a gente está falando das canetinhas. As pessoas não se preparam para usar os recursos que existem. A gente não vai falar aqui de forma científica, a gente vai falar... A Luciana citou os estudos de mercado e tudo mais. Várias empresas que trazem esses trabalhos. Eu gosto de ler para entender, por exemplo, o mercado de obesidade o mercado de emagrecimento nos próximos 10 anos, o que vai acontecer. São o mercado bilhões. asiático crescendo muito. O que vocês percebem sobre a discussão do uso, do tratamento da menopausa com a utilização de hormônio? Isso ainda no restaurante, ainda no salão de beleza? Então, eu entrei na menopausa em 2020. Uhum. E foi, assim, uma catástrofe. Porque eu não imaginava que eu estava na menopausa. Eu já estava com 53 anos. Eu não me sentia 53 anos, ainda não entrei na menopausa. Fiquei 3 meses sem dormir, atormentei a família inteira. Só não me separei porque meu marido é apaixonado por mim, porque eu virei uma pessoa intragável. Intragável. Eu não dormia, assim, sabe, tudo assim. Então, esse é o efeito da queda do hormônio. Eu sou muito a favor da reposição hormonal. Para mim, foi a oportunidade de eu voltar a ser um pouco parecida do que eu era. Tá? Então, a reposição hormonal, hoje em dia, ela não é uma questão de sou contra, sou a favor. A gente sabe que os fogachos, Valentim, eles causam pequenas lesões no cérebro. E mulheres têm maior tendência ao desenvolvimento de demência e Alzheimer. Então, eles já estão relacionando essas doenças neurológicas com a queda do hormônio. No homem, o homem ele vai cessando devagarinho, né? A testosterona, vocês não têm uma queda, uma paralisação total da produção hormonal. Com a gente, não.
para totalmente. Então, interfere no trato digestório, interfere na lipólise, como ela falou, interfere na sua forma de pensar, na memória, na pele, obviamente libido. Então, assim, o que eu vejo, existe ainda muita desinformação, a maioria das mulheres não sabem o que fazer e a maioria dos médicos ainda não tem uma visão mais integrativa para essas mulheres que estão na menopausa. A reposição hormonal, na minha opinião, deveria ser primeiro ato, né, de tratamento para a mulher na menopausa, alinhado com o que a Ana Tércia falou, ao preparo do seu terreno biológico, ou seja, do seu corpo, exercício físico, nutrição. Porque não adianta também só dar o hormônio e continuar no fast food e beber todas. Vocês acham que as sociedades estão caminhando para esse tipo de discussão? Vocês estão vendo essas discussões? Depende do meio. Né? Eu acho que assim, as pessoas que têm um entendimento, as pessoas com uma formação acadêmica já começam a discutir, sim, sabe? Eu vejo isso no salão, vejo Mas isso. o SUS já está com um tratamento de reposição hormonal para mulheres. Então, assim, está começando a entrar também para esse público que não pode pagar. Eu faço reposição de estradiol, progesterona e testosterona, tudo gel. Progesterona oral. E esses tratamentos estão entrando também no programa, enfim, do governo para gratuitamente. O SUS, às vezes, ele atrasa um pouco algumas coisas, mas ele é muito responsável, né? A gente não pode falar do SUS no Brasil assim. Não dá para falar. Eles já estão com esse olhar, sim. Agora, a maioria, dos médicos, muitos ainda falam assim, eu não sou contra a reposição hormonal. Contra por quê, meu senhor? Porque a obesidade, o maior risco. Saiu agora uma nota ano passado de alguma sociedade inglesa, enfim, britânica. A obesidade aumenta, você tem mais risco em desenvolver um câncer de mama estando obesa do que com a reposição hormonal. Então, assim, existe muita lenda em relação à reposição hormonal. Mas eu acho que os médicos, assim, os endocrinologistas, que são realmente os médicos que entendem de hormônio, sim, eles já têm um consenso de fazer uma reposição hormonal. O que acontece é que a gente vê muitas vezes assim, o ginecologista não está tão informado, tanto quanto o endocrinologista. Exato. Então vai muito também de você procurar um médico daquela especialidade, né? Tem a questão do uso estético, né? Parece que isso que as sociedades brigam é o uso estético da... Não é nem estrogênio, aí é outro tipo de hormônio. Gestrinona. Aí é gestrinona, aí é testosterona para mulheres, são coisas diferentes. Na menopausa a gente está falando de estrogênio e progesterona. Esses de uso estético é mais voltado para os hormônios androgênicos. Que é testosterona, que é gestrinona, aí sim é outra discussão. O qual os fisiculturistas já fazem há muito tempo, né? As mulheres também que tratar esse tipo de... Quando vocês recebem uma mulher no consultório, uma menopausa não tratada... É terrível. E é uma coisa importante falar, Valentim. Existe uma janela de oportunidade para tratar. Se passar, depois não pode mais fazer reposição hormonal. Era 2 anos, agora aumentou os estudos falavam em 5 anos, agora alguns estudos sugerem 10 anos, mas assim, isso ainda não é discussão. Não, é do início. Do início. Porque vamos parar para pensar, se você retarda muito a reposição, onde vão ficar os receptores, né? Não, o que acontece é que fisiologicamente, se você não faz a reposição, imagina, você tinha produção X de um hormônio, vamos pensar em matemática. Você entra na menopausa, aquela produção quase zero, tá? Porque é uma queda brusca, queda livre de estrogênio, é uma coisa louca. Aí, se você demora muito tempo para entrar com aquele hormônio, o seu organismo já se acostumou sem aquele hormônio. Aí você pode gerar um risco até de infarto naquela mulher, um risco cardiovascular. Então, você tem uma janela metabólica. Isso traz uma bagunça completa para os trabalhos científicos, né? Sim, que aí você vai fazer uma associação do uso da reposição com o aumento da incidência dele, mas você não está levando em consideração a janela e descobre a janela, tem que saber quanto por isso que tem que ser o início, entendeu? E outra coisa também que eu falo para os meus pacientes, minha mãe teve câncer, faz exame genético. Você tem 50% de chance de ter ou de não ter, faz exame genético. Se tiver realmente uma propensão, você não vai fazer reposição hormonal. E algumas têm, outras não têm, e as que não têm,
podem fazer a reposição hormonal. Então, assim, hoje em dia, a ciência, a medicina, ela está muito avançada. Então, você consegue cuidar dessa mulher, acompanhar ela, fazer os exames anuais, né? Cuidar, aí tem que fazer colonoscopia, tem que fazer tudo, né? Você tem que fazer aquele X-tudo, todos os exames, para acompanhar. Mas deixar essa mulher sem tratamento é uma punição. É deixar que essa mulher não aproveite, né, os 30, 20, né, anos a mais que ela terá, uma fase muito longa. A menopausa é mais longa que a infância, que a adolescência. Olha, se você pegar os livros antigos, eles colocam menopausa significando o início da morte da mulher. É uma definição de menopausa. Então, assim, hoje a ciência tem como prolongar a vida útil de uma mulher, coisa que a gente não tinha antes. Você falou do exame genético, mas eu queria até acrescentar aqui que não precisa fazer exame genético necessariamente. Existe uma questão na medicina, né, que a escolha por um tratamento médico, ela é baseada no custo-benefício, como tudo na vida. Então, assim, o que é melhor para aquela mulher, né? O hormônio gera risco de câncer? Quase nada. Mas o que ele te traz de benefício? Por exemplo, você não tem um infarto do miocárdio. Então, se coloca-se numa balança. O que é menos pior ali? Porque no ruim você já está, você está na menopausa. Então, ruim por ruim, o que você tem que fazer para ficar menos ruim ali? Quando vocês recebem em consultório uma mulher na menopausa que não está sendo acompanhada por um endócrino, por um ginecologista que tenha habilidade para tratar isso, vocês fazem esse encaminhamento? Como é que é feita essa conversa? É direto? Direto. Eu tive um caso para mim que me impactou muito, eu vou falar. Eu tinha uma paciente, a paciente minha antiga, ela voltou. Quando ela voltou, foi em 2021, se não estiver enganada, ela veio com 2 fraturas no joelho, assim. Ela estava na academia, fraturou espontaneamente o joelho. E aí ela descobriu uma osteopenia, uma osteoporose avançada, e ela estava em uso de um implante anticoncepcional. Ela não tinha 50 anos, ela tinha 42 anos. A menopausa precoce. Então, ela ficou um tempo com um médico fazendo um tratamento sem tirar essa pílula anticoncepcional. Nesse momento, eu indiquei ela a um ginecologista que eu sabia que fazia um trabalho de reposição hormonal, enfim, a minha ginecologista, inclusive. E aí ela pediu para que ela parasse com aquele medicamento para que ela pudesse avaliar os níveis hormonais dela para saber aonde ela estava, né? Mas esse caso me deixou muito impactada, porque eu não poderia imaginar que isso poderia acontecer com uma pessoa. Né? Então, assim, quanto mais eu fui estudando a menopausa, inclusive precoce, que ela existe, mulheres com 39, 40 anos, né? Por várias questões. A Angélica mesmo, ela entrou na menopausa, acho que eu não sei com que idade, mas... mais jovem, né? Muito jovem. Angélica, apresentadora. Muito cedo. Aí você tem a Angélica, que entrou na menopausa com 42 anos ou menos, e você tem a Cláudia Raia, que aos 55 anos... Ainda não entrou. Quer dizer, teve um filho, né? Então, como a Ana Tércia falou, para cada mulher vai ser diferente. Como é que se diagnostica isso? Como é que você faz esse rastreio, esse acompanhamento no consultório? O nutricionista ele não é um campo de atuação do nutricionista. Isso. Mas é muito mais frequente, talvez, uma mulher tirando as visitas anuais à ginecologia. É anual, né, meninas? Sim, ginecologista anual para fazer preventivo e tudo mais. Aí, colegas, tem mais contato, às vezes, com o nutricionista. Como é que o nutricionista ali no dia a dia dele de consultório, como que ele pode ajudar em rastrear isso, olhando o exame? Ele já pode dar aquele, antecipa a tua visita, um diagnóstico nutricional. Não, é isso que eu tô falando. Faz esse diagnóstico. Não é um diagnóstico, mas passa pela sua mão algum exame que você possa ajudar? A gente não vai fazer diagnóstico de menopausa, porque diagnóstico de menopausa é dificílimo, tá? Não é uma coisa simples, não. Tá. É uma coisa que precisa de um rastreio, de um tempo, um acompanhamento, né? Assim, tá na menopausa. A menos que a pessoa venha com FSH, que é o hormônio folículo estimulante altíssimo. Aí não tem dúvida, né? Porque ele só tá muito alto na menopausa. Mas demora para isso acontecer, né? Essa mulher vai tendo outros indícios.
E aí, assim, à medida que vai passando esses exames, eu, né, não sei, a Lu vai falar para a conduta dela, mas assim, eu encaminho, eu digo assim, olha, se fosse você, iria no endócrino, procuraria avaliar esses exames com calma, né, avaliaria isso, porque tá aparecendo que você tá aí chegando no climatério, o gato subiu no telhado, ele vai cair. O que acontece com a menopausa? O diagnóstico é um ano para trás. Isso. Então, sente só o clima. A mulher passa um ano sofrendo. Esse é o padrão medicina tradicional. Ela passa um ano ali sofrendo. Luciana tá brava com a menopausa. Eu tô Luciana brava, tá brava com a menopausa. Tô revoltada Tá com brava. Olha, minha mãe entrou na menopausa aos 60, eu tenho essa esperança. Tá? Poxa. 60 anos. Mas o que acontece? O diagnóstico é para trás. Então ele fala assim: há quanto tempo você não menstrua? 3 meses. Então ainda não é. Tem que ter um ano sem menstruar. A pessoa já está sem produção hormonal, já não está menstruando, e muitos médicos só querem fazer reposição hormonal depois desse um ano. Só que já dá para fazer essa reposição hormonal, saibam disso. Claro que tem que ser um bom, porque você não pode exacerbar a quantidade de estrogênio, isso aí é perigoso. Então, há que se fazer essa avaliação, mas o diagnóstico é para trás, o médico é que vai, ele vai ver o FSH, vai ver Não, os mas outros aí, olha só, hormônios. ali é a diferença entre um médico que só vai remediar e É. um médico que trabalha com prevenção. Exatamente. Essa é a diferença. E não tem por que você esperar um ano para estar no tratamento. Porque uma progesteronazinha, entendeu? Ela é que nem sabe, tipo um ansiolítico, sabe? Não, gente. A progesterona. Ai, meu Deus, Luciana coisinha Rapinha. ali, que é uma delícia, gente. Se você fica, sabe, relaxada, entendeu? Então, assim, você pode entrar com a progesterona antes para você não uma delícia. matar a família toda, o marido, entendeu? Mas não matar o marido, não matar todo mundo. Então, assim, aí vem a testosterona que vai te dar um gásinho, vai melhorar a libido. Mas, claro, existem outras estratégias conjuntas. Tá, passou no consultório, vocês fazem encaminhamento. Exatamente. Dá pra- Um bom profissional Você desconfia, capacitado, né, Natécia? Capacitado vai Não custa nada. facilitar a jornada dessa mulher. É isso. Então não custa nada antecipar a visita no médico. Não. Prevenção. Trabalha na frente. Eu acho eu acredito que a gente tem ainda muitos tabus dessa coisa de área de atuação. A área de atuação é saúde com responsabilidade. O que é vibra responsabilidade? O profissional que se formou em nutrição sabe que não é competente para tratar isso. Sim. Mas ele olha, se eu estiver olhando para uma parede rachando, eu vou chamar um engenheiro. Você fala, Eu alguma não- coisa tá errada. Eu não aqui. sou engenheiro, eu não preciso fazer faculdade de engenharia para ligar para o engenheiro, para falar para o dono da casa, falar, meu amigo, tem um pilar ali que Sim. está rachando, acho legal você ir lá no Isso, engenheiro. claro. Eu não estou tirando ao emprego. Quando você é profissional de saúde, ou nutricionista, vai ver uma questão de comportamento no consultório, ver um exame alterado, ele pode, de forma responsável, ele tem que tomar cuidado com o seguinte, eu tinha até um encaminhamento que eu copiava e colava muitas vezes ali para mandar para o endócrino. Com base no resultado do exame, aí o paciente lia o encaminhamento e falou, mas isso aqui é o quê? Eu estou com diabetes? Eu falei, não, filho, Não. você tem um exame alterado. Eu estou pedindo para o médico ver, ele que vai dizer o que é. Ele fala, você já sabe o que é, né? Eu falei, não sei o que é, A eu gente não sou estuda, médico. a gente... Como é que eu enrolava o meu paciente? Eu falava, olha só, eu não sei o que é, sabe por quê? Eu só estou vendo um exame. O seu médico vai pedir vários outros exames Isso. e vai ver outros históricos. Isso aí. Então, sinceramente, eu não posso dizer, e tava lá uma glicemia, tava estourada. Tava na cara, né? Mas você tá não na faz cara. esse diagnóstico, então. Tava uma Agora, glicemia de jejum, estouradaça, fechando o protocolo. Estava com a acantose aqui no pescoço. Tava fechado o diagnóstico, não tinha uma coisa. Mas você, com responsabilidade você faz, ó, encaminha o paciente por conta do exame alterado. Mas não escrevia que a acantose, não vou escrever, não posso. Mas eu tava vendo a parede rachada, entendeu? É por aí mesmo. Aí o médico vai dizer, não, o Agora. engenheiro vai dizer, esse rachado aí não é um problema sério, só passar uma argamassa, não, vai ter que demolir e fazer de novo. Então Agora, a gente precisa a ter nutrição, Valentinha, a fitoterapia, nesse período em que o médico não falou, você está na menopausa, Pode ajudar muito. a partir dos fitoestrógenos, né, uma alimentação mais rica em fitoestrógenos, e também a partir dos fitoterápicos, que existem vários, que de fato têm uma ação interessante, principalmente
para os fogachos. Eu, por exemplo, eu quase não tive fogacho. Mas algumas mulheres... E outra coisa, não existe um padrão, né? Cada mulher vai sentir a menopausa de um jeito. São vários não sintomas. É igual para todo mundo. São vários sintomas possíveis. Cada uma tem um conjunto de sintomas, né? Como é que vocês veem o futuro do tratamento para essa dobradinha aí? Vamos lá, obesidade, menopausa, esse sobrepeso que vem depois dos 45, dos 50 anos, essa obesidade acima dos 45, 50 anos, para as mulheres. O que vocês estão enxergando? O que vocês advogam aí para o futuro? Uma necessidade cada vez maior, né, Lu, de tratamento, uma conscientização cada vez maior. E eu volto a dizer, eu acho que assim, existem profissionais, não gosto de dar nome, né, ou eles se intitulam integrativos, mas eu simpatizo muito com essa visão, porque é uma visão de prevenção, não é uma visão de remediar. Então, eu acho que cada vez mais está claro que precisa prevenir. Essa mulher, como a Luciana falou, não precisa sofrer, esperar ela sofrer primeiro. E outra coisa, você espera essa mulher sofrer, ela piora a situação dela. Para você remediar é muito mais difícil. É muito mais fácil. Vem uma sarcopenia pesada. O que acontece? A mulher entrou nos 40 anos, esses anos que antecedem a menopausa são anos fundamentais para quê? Fazer uma reserva muscular. De osso, de músculo, de tudo. colágeno. Exato. Mudar o seu estilo de vida, porque você vai passar por um choque metabólico. Sim. É literalmente uma disrupção do seu metabolismo e que vai impactar até na cognição, em tudo seu. Muitos casais se separam nessa fase. Também. Isso é muito comum. Então, assim, a mulher, ela precisa, aos 40 anos, já ficar antenada de que ela vai entrar, se viverá a menopausa. Né? Então, ela tem que se antecipar a esse tratamento. Estilo de vida, sono. Aí é o que a gente fala o tempo todo. Exercício físico, alimentação. Empreendedorismo. N1Cast é um espaço de empreendedorismo em saúde. A gente fala de saúde, fala de empreendedorismo. Eu já estou aqui com milhões de ideias, porque isso aqui é um super mercado para a gente poder atuar. É um nicho fantástico, porque toda mulher, principalmente agora, as mulheres ativas e tomando controle, as mulheres na crista da onda, vocês de fato dominaram o jogo. Vocês vão precisar de acompanhamento, vocês vão precisar de um tratamento especializado, tanto da parte nutricional. E eu prestei atenção nesses 40 minutos aqui que a gente já está do nosso podcast, nesse bate-papo, eu prestei muita atenção que o tempo todo a gente foi no análogo, a gente foi na caneta e voltou para o estilo de vida. A gente foi no tratamento, antes de começar a reposição, tem que consertar. Quer dizer, nutricionista, isso é empreendedorismo. Eu acho que depois dessa aula aqui sobre menopausa, você já vai colocar lá, vai procurar sua especialização, seu treinamento para esse segmento, né? Para esse nicho, que são as mulheres da menopausa. Você viu? E pode mandar o seu telefone para a Rafeniche, porque você já viu que ela odeia a menopausa, ela vai fazer propaganda, né? Não tem ninguém melhor. Você pega os cortes da Luciana Rafeniche aqui sobre a opinião das mulheres sobre a menopausa. Eu sou sincera, não vou mentir. Catástrofe. Não vou florear. É uma tragédia o que ela falou. Gente, eu tô até com medo da menopausa. Por isso vocês têm que ter muita paciência com as suas mães, com as suas tias, com as suas irmãs, com as suas esposas, porque é uma fase muito difícil. Agora eu queria falar um negocinho do análogo que acabou escapando bem rápido. E quando eu falei do preconceito, quando eu vi esse movimento de mercado, movimentando bilhões de dólares no mundo inteiro, eu falei, cadê o nutricionista? Aí fui estudar. E aí, baseado na prescrição, porque tem uma tabelinha de doses que a indústria farmacêutica ela coloca na bula, né? Então, o nutricionista, entendendo o mecanismo de ação do fármaco, entendendo quais são os efeitos colaterais, sabendo o que utilizar para esses efeitos colaterais, gerenciando essa dietoterapia para esse paciente em fases, né? Não são fases de troca de dosagem. A cada troca, é que nem insulina independente, a cada troca de dosagem terá que haver uma adaptação, porque enjoo, constipação, azia, enxaqueca. Então, assim, o paciente ele consegue monitorar
essa jornada desse paciente, garantir que ele consuma a quantidade de proteína e carboidratos necessários, não pode... Para não desnutrir, né? Para não desnutrir, já pensando em todos os efeitos colaterais, que são mais de 13. Eu marquei mais, eu marquei 13, que eu achei os principais. Então, isso, só para finalizar, se o paciente não mudar o estilo de vida dele, ele vai, como a Natécia falou, ele vai parar de usar a canetinha e acabou, ele vai engordar mais ainda, porque ele não mudou, ele não teve uma internalização dos novos conceitos. E a pessoa fala assim, o Ozempic faz perder massa magra, se não tiver uma alimentação adequada. Se não treinar, se não cuidar do estilo de vida. E se comer muito menos daquilo que ele tem que comer, e é difícil. Porque mulheres, isso é um problema para as mulheres, bater proteína do dia. Mulher não bate. Difícil. Imagina em uso de análogos de GLP-1, não bate mesmo. Não consegue. Então, há que se usar estratégias como suplementos hidrolisados, aminoácidos. Existem estratégias nutricionais que você consegue guiar esse paciente e trazer ele para você, para o seu consultório, né? E esse paciente passar a confiar em você. É isso. Que demais! N1Cast, 8ª temporada aqui na Cabana, uma super aula. Monte a sua clínica. 2 horas falando disso. Dava para ficar 2 horas. A gente pode fazer a 9ª temporada. Vamos fazer o N1Cast acadêmico? Eu trago aqui um projetor, coloco uma tela aqui para discutir os artigos. Quer um N1Cast acadêmico? 9ª temporada? Vamos, produção, a gente consegue trazer uma tela aqui, no cast 9ª temporada, a gente bota uma tela, traz artigo, vamos combinar quais vão ser os tópicos. Muito obrigado. Foi muito bom, essa dinâmica. Ótimo. Natécia Pertegona, Luciana Rafenich, muito obrigado. N1Cast, 8ª temporada. Pode ficar à vontade. Você vê que interessante, a Natécia é uma pesquisadora, então ela é extremamente... quer dizer, a linha de raciocínio dela vem de mestrado, doutorado, pós-doc, né, tudo que ela já fez, né? Eu já tenho uma visão de nutricionista clínica, de consultório e tal, mas também do mercado. Por que o nutricionista está com medo dessa indústria que não tem mais volta, ao invés dele dominar a técnica e trazer esse paciente para ele, entendeu? Então, eu vi um movimento e achei importante trazer esse movimento, olhando de cima e trazendo uma nova oportunidade de mercado. Dá um zoom out, né? Exato. As pessoas elas ficam olhando o micro, né? Olha o macro, dá um zoom out. O nutricionista fala, o paciente vai usar o medicamento e eu vou perder o paciente. É o contrário, o paciente vai precisar mais ainda do Exato. Claro, quando é efeito colateral. Exato, isso aí. Fechou. Obrigado demais. Aperte o sininho para receber notificações. Se você curtiu, aperta o joinha aqui, os contatos, a pasta com os trabalhos científicos que eu vou pegar com elas vai estar aqui também na descrição. Se você curtiu esse episódio, encaminha aqui, já começaram a entrar os mosquitinhos, a gente está aqui na floresta, aqui na montanha, encaminha para quem você acha que vai se beneficiar com esse conteúdo. Muito obrigado por acompanhar a gente aqui no N1Cast. Tem muito material para vocês aí. A gente está na 8ª temporada. Tem branding, tem empresário, tem de tudo, gente. Muito obrigado e até a próxima temporada, o próximo episódio. Valeu demais. Tchau, tchau. Obrigado. Muito.